Voltando para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o princípio do amor dentro da visão budista. Vou contar uma historinha que Buda vivenciou. Um certo homem insensato, sabendo que Buda seguia o princípio do amor, que recomendava revidar o mal com o bem, começou a insultá-lo. Buda permaneceu em silêncio, lamentando sua insensatez. Quando o homem terminou de insultar, Buda o chamou dizendo: Filho, se uma pessoa declina aceitar a dádiva que lhe é feita, a quem esta pertencerá? Ele respondeu: neste caso, a dádiva pertencerá ao ofertante. Perseguindo, Buda disse: Meu filho, tu me injuriaste, mas eu declino aceitar teus insultos. Rogo-te guardá-los tu mesmo. Não será isso uma fonte de desgosto? Como o eco pertence ao som e a sombra à substância, assim o mal recairá sobre quem o causou. Abstente, pois, de atos maus. O insultante não respondeu e Buda terminou. A pessoa perversa que censurar o virtuoso é como aquele que olha para o alto e escara para o céu. O escaro não mancha o céu, mas recai e suja sua própria pessoa. O caluniador é como aquele que arremessa pó sobre o outro. Quando o vento sopra ao contrário, o pó recairá sobre quem o lançou. O homem virtuoso não pode ser atingido, e o mal que o outro pretendia infligir-lhe volta-se contra ele. O insultante partiu envergonhado, mas voltou depois e se refugiou em Buda. Então, o que a gente conclui? Aquilo que eu venho falando nos outros vídeos, de uma outra forma. Se eu resolvo odiar alguém, o ódio está comigo. O outro nem sabe do meu ódio. A quem que vai fazer mal esse ódio? Somente a mim. Se eu vibro amor com o outro não sabe que eu amo, não importa, porque esse amor volta para mim. Quando eu resolvo ter o pensamento de ódio, eu vou atrair pessoas da mesma frequência e esse ódio vai se multiplicar. Mas quem vai ser prejudicado sou eu, porque eu sou o emissor dessa vibração negativa. Aí eu entro numa vibração positiva, eu vou atrair também a mim a mesma frequência. O budismo ele está repleto de um espírito de completa tolerância, extensiva aos homens e a todos os seres vivos. Foi Gautama Buda quem, pela primeira vez na história da civilização, tentou abolir a escravidão, proclamando a igualdade de castas, assim como também a emancipação da mulher, afirmando que ela pode alcançar o grau superior de conhecimento da mesma forma que os homens, pois a libertação transcende as formas e, por conseguintes, não depende de sexo. Certa vez, um brahmane perguntou a uma discípula se a condição de sábio é dificilmente alcançada por um homem, bem como pode a mulher atingir tal estado com a mente limitada. Esse é o curso, tá? É uma história de Buda.
Não sou eu que estou falando, tá? Entendeu? Quando o homem está completamente tranquilo, quando a consciência se alarga, vê-se então a realidade, mas logo pensam: eu sou uma mulher, ou eu sou um homem, ou eu sou aquilo. Então a ilusão de Maya se apodera desses seres. Buda pode ser considerado o mestre dos livres pensadores, não impondo seus ensinamentos, dando plena liberdade de deliberar sobre eles, podendo cada um julgar o seu modo até encontrar a verdade dentro de si. O que eu percebo dentro de todos os ensinamentos Buda, dentro dessa pesquisa que eu fiz do pensamento Buda, não importa em qual nível que você está, o que importa é a sua busca, a sua procura. Quando o coração está completamente tranquilo, quando a consciência se alarga, vê-se então a realidade. A realidade, mas logo pensam: eu sou mulher, ou eu sou um homem, ou sou aquilo. Então, eu me limito. De acordo com a filosofia budista, a situação humana é suprema, diz Buda. O homem é seu próprio refúgio. Quem outro poderia ser? Conforme esse princípio, de responsabilidade individual, Buda dava toda a liberdade de pensamento aos seus discípulos, coisa indispensável para a emancipação do homem, porque dele dependia a própria compreensão da verdade. Esta não é privilégio vindo de um determinado ser supremo ou força exterior, mas está no interior de cada um de nós. Estritamente falando, o budismo não é uma religião, nem um sistema de fé ou culto, não possuindo qualquer vinculação com o Ser Supremo. É caminho que guia o discípulo, mediante uma vida pura e pensamentos puros, a suprema sabedoria e libertação. Conforme esse princípio de responsabilidade individual, Buda dava toda a liberdade de pensamento a seus discípulos, coisa indispensável para a emancipação do homem, porque dele depende a própria compreensão de verdade. Esta não é um privilégio vindo de um determinado ser supremo ou de força exterior, mas está no interior de cada um de nós. Buda ensinou que estar apegado sob um ponto de vista e desprezar outras coisas, outros pontos de vista, chama-se de vínculo. O venerável monge Piyadashthera observa: desta forma, a existência individual é uma sucessão de mutações, algo que toma forma e se desvanece, que não permite igual nem por 2 momentos consecutivos. Este organismo psicofísico, se bem que se transforma incessantemente, cria novos processos orgânicos, não deixando nenhum vazio entre um momento e outro. Vivemos e morremos a cada momento de nossas vidas. É só um aparecer e desaparecer como as ondas do mar. Essas mudanças na continuidade, que é evidente para nós nessa vida, não cessam com a morte. O fluxo mental continua sem cessar, como a corrente elétrica, que continua existindo apesar da lâmpada estar queimada e a luz não se manifestar. Mas instalada uma nova lâmpada, outra vez a corrente elétrica se manifesta, acendendo-a. E este fluxo dinâmico mental que se chama karma. Estas forças potentes, esta vontade de viver, mantém a continuidade da vida, de tal modo que este fluxo contínuo, de consciência contínua, sem fim, enquanto perdura o desejo.
A mente é o fator que ativa a vida e os corpos físicos dos seres vivos são somente o resultado material das forças mentais anteriores que foram geradas em vidas passadas. O Buda disse: a mente antecede todos os fenômenos, a mente os domina e os cria. Então, na concepção do Buda, a mente se mantém, a mente cria ao homem, o corpo e a vida. Por alguns processos que nós só podemos entender inteiramente quando tivermos nós mesmos alcançado a iluminação, a força invisível gerada pela mente, quando ela é libertada do corpo e projetada além da morte, agarra-se aos elementos do mundo material e deles, pelo processo natural de geração, molda uma nova forma de vida. Os elementos estão sempre no mundo físico e entram juntos na disposição exigida quando a concepção tem lugar. É, contudo, a mente, o fator pouco conhecido e invisível, que dá à nova existência sua individualidade. Esta força mental gerada pode ser comparada à lei da gravidade, que opera sobre os corpos materiais, sem qualquer agente material de conexão ou força de eletricidade, que viajando invisivelmente desde a sua origem, produz uma variedade de diferentes resultados, de acordo com o modo de transformação que a sua energia sofre. Ambas essas forças dominantes, imperceptíveis na esfera física, exceto quando avançam para atuar através da substância material, ainda estão no sentido mais real que a matéria por elas influenciada. Assim também é o caso de energia mental, que anima os seres vivos. Esse processo é inseparável do processo paralelo do renascimento, porque o renascimento não é reencarnação de uma alma. Depois da morte, porém, mais precisamente a continuação da corrente de causa e efeito de uma vida para outra. Nada há no universo que não esteja sujeito a mudar. Assim, não há entidade estática que possa ser chamada alma. Na aceitação geral desse termo, essa ideia não é peculiar ao budismo, pois foi conhecida pelos filósofos desde tempos de Heráclito, até os psicólogos e neurologistas nos nossos dias, mas foi deixada por Buda por meio de sua iluminada sabedoria ao descobrir como isso podia ser e ainda perceber que esse fluxo ou alma é de fato a base de um renascimento contínuo. Se os seres existiam anteriormente, por que não se recordam de suas vidas passadas? Nossa memória, mesmo nessa vida, é muito limitada. Os incidentes da morte e o intervalo entre concepção e o parto afastam a memória de todos os elos das experiências passadas. Então nós vamos ficar aqui nessa aula, para que não fique o vídeo muito longo, e na próxima nós vamos falar sobre possessividade, ok? Obrigada até aqui, deixe sua opinião, se você está gostando, e que outros temas vocês gostariam que eu trouxesse para o nosso curso. Até o próximo vídeo.